Abraão, Isaque, José, homens muito abençoados por Deus e designados para cargos de liderança muito fortes. José foi governador do Egito, mesmo não sendo um egípcio. Abraão foi um homem tão abençoado, tão rico, que a sua geração dura até hoje. Israel está aí para provar. Mas entre esses caras, existe um que o começo dele foi um pouco diferente. Ele não foi vendido como escravo, ele não recebeu uma promessa de Deus de que ele teria muitos filhos, e, na verdade, ele começou a sua jornada como um ladrão. Com certeza você já sabe de quem eu estou falando. Sempre me perguntei muito o que Jacó passa sobre Jesus no Antigo Testamento. Porque, para quem não sabe, desde o Antigo Testamento, a Bíblia fala sobre Jesus. Como, por exemplo, quando Abraão vai sacrificar Isaac, antes dele sacrificar, Deus manda um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Futuramente, esse cordeiro seria Jesus, que morreria no nosso lugar, seria sacrificado em nosso lugar. Só que Jacó, ele tem um começo muito diferente dos outros. Ele começa roubando a bênção do irmão dele. Sempre naquele tempo, o primeiro a receber a herança, o que ficava com a maior parte das responsabilidades do pai e dos bens do pai, era o irmão mais velho. Jacó, ele finge que é o irmão mais velho, já que na época o pai dele estava cego pela velhice, e ele engana o pai dele para tomar a bênção do irmão dele. Depois de dar a bênção, o pai não poderia dar a outro filho. E isso hoje pode parecer besteira, mas naquele tempo era muito importante a palavra do pai, a bênção do pai, porque aquilo definiria o seu futuro, se você seria uma pessoa abençoada ou amaldiçoada. É tão forte essa passagem que em Gênesis 27:38 diz: Porém, Esaú insistiu: Será que o Senhor tem só uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E começou a chorar alto. Veja que o que Esaú perdeu, Esaú, irmão de Jacó, era tão importante, tão forte na época que um homem adulto já feito começou a chorar, se deitou sobre o pai e começou a chorar, lamentando, porque ele perdeu uma dádiva única que foi para ele. Quando ele nasceu, aquilo já seria dele, mas o seu irmão Jacó tomou isso dele. E a Bíblia trata isso de uma forma estranha. Nem o pai, nem a mãe de Jacó procuram punir ele de alguma forma. Apesar de que seu irmão Esaú tentou matar ele, Jacó ele não sai sob a repreensão nem do pai e nem da mãe. Na verdade, foi a própria mãe dele que ajudou ele a fugir do irmão. Ele fugiu para a casa do tio dele, que morava muito longe dali. E é interessante porque a Bíblia conta que Esaú se casou com duas mulheres de outra nação. Essas mulheres eram pagãs e elas eram mulheres ruins. Elas amarguraram a velhice de Rebeca e de Isaque, os pais de Jacó e de Esaú. Rebeca conta que se Jacó se casasse com uma dessas mulheres daquela nação, ela se mataria, tamanha foi a dor que ela sentiu por conta das mulheres de Esaú. Então, olha que estranho. Um personagem tratado como herói na Bíblia, ele começa a sua história roubando a bênção do seu próprio irmão e fugindo. Eu imagino que Jacó tenha fugido sem sequer levar uma barraca, porque em determinado momento ele precisa dormir e ele deita sobre uma pedra, no relento. E aqui eu vejo que a história não trata Jacó necessariamente como vilão por conta do erro que Esaú cometeu. Deus tinha uma promessa para aquele povo. Deus tinha prometido a Abraão que ele seria pai de muitos filhos, de uma nação próspera. Esaú se casando com aquelas duas mulheres pagãs, com aquelas duas mulheres de uma nação até inimiga futuramente, Esaú perdeu a bênção muito antes de Jacó ter roubado dele. Eu acredito que seja por isso que a Bíblia não trata Jacó como um vilão, apesar de que sim, ele agiu de forma errada por ter roubado o que não era dele. E Jacó ele paga o preço por isso. É contado que quando Jacó foge da sua casa, deixando aquela amargura, aquela mágoa, aquela confusão na família, eu imagino o clima pesado que ficou na casa dele depois que ele fugiu. Jacó, ele foge, ele precisa de um lugar para dormir em determinado momento, e ele se deita numa pedra. O cara não teve condição de levar nenhuma barraca. Como é que esse personagem vai se tornar um herói no futuro? E essa não é uma história somente de superação. O meu foco é mostrar a transformação que Jacó passa ao enfrentar essas situações controversas.
Jacó ele saiu caluniado, em fuga, humilhado, e não teve condição nem de carregar a herança que ele roubou. O que eu aprendo com a história de Jacó, principalmente esse começo, é que muitas das vezes nós tentamos tomar nossas bênçãos com as nossas próprias mãos, em vez de esperar do Senhor uma direção. E por causa disso, nós sofremos consequências como a de Jacó, de acabar dormindo em pedra, de ser caluniado, de ser difamado, de ser humilhado. Mas o Senhor já conhecia Jacó. Ele já tinha preparado um caminho para Jacó. Nos capítulos seguintes, Jacó encontra Labão e é forçado a trabalhar 20 anos pela sua bênção. E mesmo sendo abençoado, o Senhor não deixa ir ainda. Jacó ganhou muitas coisas: dinheiro, mulheres, camelos, ovelhas e filhos. Porém, ele ainda enfrentava dificuldades porque não estava no tempo de Deus. Jacó enfrentou suas próprias lutas dentro de casa e sozinho. Ele aprendeu a ser humilde, a trabalhar, aprendeu a ser pai. Enquanto o Senhor ia mudando Jacó, ele também estava preparando um caminho de volta. Nesse tempo que Jacó era cheio de bênçãos, ele ainda tinha a fama de ladrão. Só que agora, Jacó tinha a fama de ladrão não porque ele de fato tivesse roubado alguma coisa, mas porque os filhos de Labão diziam: como é que pode? Esse cara chegou agora e ele tem mais coisa que a gente. Só pode estar roubando do nosso pai. Ainda assim, mesmo sendo caluniado e enganado muitas vezes, Jacó esperou no Senhor e foi humilde, perdoando seu patrão Labão, porque ele sabia que do Senhor ainda viria algo melhor. Jacó ele já havia passado uma transformação imensa aqui. Ele tinha aprendido a trabalhar e aprendeu que leva-se talvez anos para que você conquiste a sua bênção. Assim como levou 14 anos para que ele se casasse com Raquel, Jacó aprendeu que para certas coisas se leva tempo, o preço é pago com espera. Jacó ele levou mais 6 anos para sair da casa de Labão, esperando o tempo certo, a hora certa de fugir. E mais uma vez essa cena se repete. Jacó foge, levando suas mulheres e crianças e animais. Labão vai atrás para que ele fique. Muitas das vezes o Senhor te abençoa com dons que o mundo quer ficar. Muitas das vezes que você se retira, o inimigo te chama de volta, lembrando do seu passado, porque sabe do seu chamado. Jacó teve uma das atitudes mais lindas da Bíblia, ele perdoou Labão. E é nesse momento que ele libera perdão e deixa as mágoas para trás. Muitas das vezes você vai ter que perdoar quem te ofendeu, ainda que tenham sido 20 anos de trabalho duro, ainda que tenham sido 20 anos de espera. Labão vai atrás de Jacó por conta das bênçãos que Jacó trazia para a casa de Labão. Muitas das vezes o inimigo vai atrás de você lembrando do trabalho que você fez, o que te escravizou lá atrás, o que te escravizou na terra onde você sofreu. Ele fala que você ainda pertence àquele lugar. Mas Jacó, ele se liberta, não com a batalha e não com uma ofensa, mas com perdão. Jacó e Labão faziam um trato. Não um trato de divisão de bens, mas de separação. Dali em diante, Jacó seguiria sem Labão e Labão voltaria para suas terras. Jacó está demonstrando, com suas atitudes, que ele não está mais preso ao seu sogro. Labão não o escraviza mais. Labão não põe mais em Jacó a fama de ladrão. Jacó agora amadureceu, se tornou um homem paciente, trabalhador e honesto. Jacó está estabelecendo que dali em diante ele é livre. Ainda nessa história, temos outra lição muito semelhante e também muito forte. Labão não foi atrás de Jacó somente por conta das bênçãos e bens que Jacó estava levando, mas também porque da casa de Labão foram roubados ídolos que deveriam estar na caravana de Jacó. Na verdade, Raquel, mulher de Jacó e filha de Labão, tinha roubado esses ídolos, posto debaixo do seu assento, e quando o pai foi procurar, ela disse que não poderia se levantar porque estava grávida. Muitas das vezes, liberamos perdão com a boca, declaramos com a língua que estamos libertos e que não pertencemos mais àquele passado, mas nos apegamos a ídolos, nos sentamos em cima deles, escondemos eles no nosso interior e acabamos não nos desapegando. A Bíblia conta que aquele acampamento não saiu dali até os ídolos serem encontrados. Jacó até aqui tem nos ensinado a ser pacientes, a sermos humildes, honestos e a deixar os ídolos para trás para prosseguir com o plano de Deus. Nessa história, os ídolos são deuses pagãos, mas para você os ídolos podem ser mágoas, traumas, o seu celular, futebol ou qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus na sua vida.
Deixe os ídolos para trás para que possa seguir em frente e sair da terra de Labão. Jacó começou sua história como um pecador, um ladrão que saiu da casa de seu pai sem nem ter um travesseiro para dormir. Agora ele sai da casa de Labão rico, trabalhador, honesto e deixando os ídolos para trás. Até aqui o Senhor preparou para Jacó uma chance de redenção, preparou o caráter dele, moldou o caráter dele, transformou a vida dele e fez dele uma nova pessoa. E agora, mais uma vez, Jacó vai se encontrar com seu irmão Esaú. Muitas das vezes dá-se a entender que problemas antigos não se resolvem, que pessoas voltam, que traumas voltam, que velhos hábitos voltam, que velhas acusações sempre estarão lá para te perseguir. Jacó tem de novo um encontro com seu irmão, aquele que fez ele começar sua história como um ladrão, que fez ele fugir sem nada de casa, que a princípio foi sua maior marca de indecência, foi sua maior controvérsia, foi o estopim da sua vida, do seu sofrer, de tudo que ele passou. Jacó se mudou, foi transformado, Jacó virou uma nova pessoa, mas tudo isso foi na terra de Labão. Agora ele está voltando a se encontrar com seu irmão, que nada passou junto com ele, que nada viu do que Jacó fez e como se transformou. Como resolver problemas antigos sendo uma pessoa nova? Jacó retorna para casa abençoando seu irmão 5 vezes com presente de suas bênçãos, devolvendo tudo que lhe foi tomado quando ele saiu. E eles se encontram, se abraçam, choram e se perdoam. O menino que saiu dessa terra como um usurpador agora volta como um abençoador. Deus restaurou a casa de Isaque e de Jacó, e antes de morrer, agora poderia ver seus filhos em paz. Deus usou Jacó para que uma promessa se cumprisse mesmo nas improváveis circunstâncias. Gostaria de enfatizar que não foi fácil essa saída. Antes ainda de se encontrar com Esaú, Jacó lutou com um anjo e saiu manco para ganhar sua bênção. Jacó enfrentou problemas na sua família. Seus filhos mataram, estupraram e roubaram, mas o Senhor tomou conta de tudo. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e dessa descendência veio o seu povo e Jesus Cristo. Para resolver problemas velhos sendo uma pessoa nova, é necessário arrependimento. Jacó não apenas voltou para casa, ele restaurou do irmão tudo aquilo que tinha tomado. Jacó voltou rico e usou da sua bênção para abençoar o irmão. Eles choraram, se reconciliaram e deram ao pai o prazer de ver de novo os filhos em união. Antes, onde havia amargura e tristeza, agora há alegria e doce. E essa não é uma mensagem sobre bênçãos E essa não é uma mensagem sobre bênçãos e superação, mas é uma mensagem sobre renúncia e transformação. Deus chamou Jacó para um despertar, tirou ele de sua terra, saindo como ladrão, humilhado, sem ter onde pousar a cabeça, e fez ele passar por um árduo trabalho, uma transformação completa de caráter e até de nome. Jacó, que sempre fugiu com aquilo que era dos outros, agora volta para casa restaurando 5 vezes mais do que aquilo que ele tomou. Ele mostra que você não precisa permanecer onde está. Muitas vezes é necessário fugir, deixar os ídolos para trás, trabalhar, perdoar e ser transformado, ou até lutar com um anjo para ser renovado. O Senhor pode permitir que você seja humilhado, que durma em pedra, que seja enganado, para mudar seu caráter, para te ensinar a ser honesto, paciente e trabalhador, assim como foi Jacó.